Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Gente, vamos lá, tá? Vamos para mais um videozinho aqui falando sobre retas agora, tá? Ok, então vamos falar de determinação de uma reta, tá? Então vamos pensar da seguinte forma: se eu tenho um ponto qualquer no plano, certo? É sabido, né, de que por um ponto passam infinitas retas, tá? Então existem infinitas retas que passam por este único ponto A. Tudo bem? Ou seja, é necessário, para determinar uma única reta, é necessário que eu conheça dois pontos, tá? Que essa reta passe. Então a gente pode dizer que dois pontos distintos. O que são dois pontos distintos, né? São pontos diferentes, tá, pessoal? Estou alinhando a reta aqui para passar exatamente nos pontos, tá? Então, por dois pontos distintos passam uma única reta, ou seja, nós determinamos uma reta a partir de dois pontos distintos, tá? Então, nesse momento, a gente fixou a reta, né? Por A passam infinitos, por B passam infinitas retas, então por A e por B ao mesmo tempo existe uma única reta que passa. Professor, mas pode passar outras retas por A e por B. Por A e por B ao mesmo tempo passa somente essa. Se passar outra é a mesma, tá? Então a gente considera que são retas coincidentes daí, tá? Retas paralelas coincidentes, ou seja, é a mesma reta, tá bom? Então aqui neste caso nós temos o ponto A e o ponto B, o ponto A 2 e 3, o ponto B 5 e 4, então por A e por B passa uma reta R. Então esta é uma forma de determinação de uma reta por dois pontos, tá? Agora, se eu não conheço dois pontos que a reta passa, para determinar uma reta, basta que eu conheça um ponto que essa reta passe, né? Nesse caso, ela está passando aqui no eixo do x, no ponto P, que é o ponto 2 para o x, 0 para o y, então o ponto 2 e 0, e está formando com o eixo do x um ângulo de 45 graus, tá? Então eu sei que ele tem um ângulo θ de 45 graus, certo? Então, gente, se eu não conheço dois pontos, eu preciso conhecer pelo menos um ponto e o ângulo que forma a reta forma com o eixo do x, tá? E aí eu consigo determinar esta reta, então, tendo a sua inclinação, tá? Mas agora, o que tem a ver a inclinação de uma reta com o seu coeficiente angular? Então vamos fazer um ganchinho rapidinho aqui do que vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio. Y igual a x mais b, tá? Isso aqui é uma função afim, né? Também chamada função do primeiro grau, tá, meus queridos? Então vocês aprenderam lá que o a era chamado de coeficiente angular, tá? E vocês aprenderam que o b era chamado de coeficiente linear, tá bom? Por que o a é coeficiente angular? Tem a ver com o ângulo que ele forma com o eixo do x, bom? Outra coisa que vocês aprenderam também é que se esse ângulo aqui, alfa, for menor do que 90 graus, ou seja, se ele for um ângulo agudo, né? Vocês aprenderam que o A seria positivo, ou seja, a função seria crescente, tá? O que tem a ver isso aqui? Tem a ver que na tangente, vamos fazer aqui mais para baixo um pouquinho, tá? Tem a ver com o ciclo trigonométrico da tangente, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o ciclo trigonométrico da tangente para a gente ter essa ideia bem resolvida na nossa cabeça. Tá? Então nós temos aí o eixo do x, nós temos o eixo do y, tá? Nós temos aqui 0, 90 graus e 180 graus, tá? A gente sabe que a reta tangente é uma reta
que passa aqui no zero, ó, tá? Ela tangencia a circunferência aqui no zero e ela vai aqui, ó, vamos só limitar pelo ciclo, né? A reta tangente ela é infinita, tá, pessoal? A reta tangente aqui, ó, ela é infinita, na parte negativa e na parte positiva, ela é infinita, certo? Só que a gente só está mais ou menos limitando aqui no menos 1 e no 1 para ter uma noção, tá bom? Então, vocês aprenderam que a tangente ela tem esses sinais aqui, positivo, negativo e negativo. Por que razão? Se eu pegar um ângulo no primeiro quadrante, por exemplo, um ângulo de 30, tá? Um ângulo de 30 graus, e projetar ele na reta tangente, vai dar aqui na parte positiva, certo? Se eu pegar um ângulo de 45 graus, mais ou menos aqui, vai dar no 1, tá? Se eu pegar um ângulo de 60 graus aqui, mais ou menos, 60 graus, e projetar, ele vai interceptar a reta tangente aqui em cima, tá? Porque a reta tangente é infinita. Então, ele vai interceptar sempre na parte positiva. No segundo quadrante, pessoal, se eu pegar aqui, por exemplo, um ângulo de 135 graus, tá? E projetar ele lá no quarto quadrante, ó, na reta tangente lá, porque 135 é simétrico a esse aqui de 315 lá no quarto quadrante, tá? E vai dar exatamente aqui no menos 1, ó. Por isso que o ângulo, a tangente de 135 vale menos 1, tá? Então, todo ângulo que eu pegar no segundo quadrante e projetar esse ângulo na reta tangente vai interceptar a reta em algum momento lá na parte negativa da reta, tá? Porque aqui está o zero. Então, acima os positivos, abaixo os negativos. Se eu pegar um ângulo no terceiro quadrante, vamos mudar a corzinha aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou pegar a ferramenta de reta aqui, né? Se eu pegar um ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, né, e projetar ele lá na reta, ó, ele vai interceptar lá no 1. Ó. Se for o ângulo de 225 graus, que é simétrico a 45, né? 225, ele vai interceptar lá no 1, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo tudo à mão livre, né, pessoal? Então, às vezes, dá uma diferençazinha. Esse ângulo aqui, vamos supor, o ângulo é 210, que é equivalente ao de 30, né? Então, se eu projetar ele aqui, ele vai dar aqui assim, mais ou menos. Ó. Ele vai interceptar a reta tangente na parte positiva. Vamos pegar aqui uma outra cor para o quarto quadrante. Então, se eu pegar um ângulo aqui, por exemplo, de 300 graus, tá? O ângulo de 300 graus vai interceptar mais ou menos a reta aqui embaixo, né? Se a gente prolongar a reta tangente, vai interceptar aqui embaixo, na parte negativa. Se eu pegar um ângulo aqui de 330 graus, ó, vai interceptar exatamente aqui na parte negativa também, tá? Então, por isso que tem esses sinaizinhos aqui de mais, menos, tá, gente? E aí vocês aprenderam, né, que quando o ângulo aqui fosse maior que 90 e menor que 180, ou seja, que pertence ao segundo quadrante, né, um ângulo obtuso, aí vocês aprenderam, se a alfa ele for entre 90 graus e 180 graus, vocês aprenderam que o A era menor do que zero, ou seja, o coeficiente angular era negativo, e aí vocês tinham uma reta decrescente, ou seja, uma função do primeiro grau decrescente. Então, gente, tem a ver com isso, ela ser crescente e decrescente tem a ver com esse ângulo que a reta forma com o eixo do x e a análise desse ângulo na tangente, tá, meus queridos? Então, podemos já considerar, né, e afirmar que o coeficiente angular da reta, a partir de agora, a gente vai chamar a reta de mx mais n e não de ax mais b, como vocês usavam no primeiro ano do ensino médio, lá, ó, ax mais b. Nós vamos, a partir de agora, chamar sempre de mx mais n, a equação da reta, tá? Então, esse coeficiente angular m, ele é calculado com a tangente do ângulo, tá? Então, se a gente sabe o ângulo que a reta forma com o eixo do x, a gente simplesmente calcula a tangente desse ângulo e encontra o coeficiente angular m, tá, meus queridos?
Muito bem. Então, isso tem a ver com a declividade da reta, ou também chamada inclinação da reta com o eixo do x. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um ângulo de 45. Então, eu sei que o coeficiente angular é a tangente de 45. E lembrando que a tangente de 45 é 1 pela tabela dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Essa tabelinha vocês têm que ter na cabeça de vocês montadinha, tá, meus queridos? Aqui nós temos um ângulo de 120 graus. Aqui, gente, entra uma coisa muito importante também, que é a questão dos quadrantes, né? Eu já fiz um comentário sobre isso anteriormente, mas agora vamos na prática aqui, tá? Então, olha só, nós temos aqui 0 grau, nós temos aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus. Então, aqui eu já estou vendo que é uma reta que está decrescendo. Ó, é bem fácil ver que ela está decrescendo, ok? Então, eu tenho aqui o ângulo que ela forma com o eixo do x, que é de 120 graus. Então, θ é de 120 graus. Só que aí eu preciso saber quanto vale a tangente, né? Porque o m é a tangente de 120 graus. Quanto vale a tangente de 120? Vamos lá, tá? Então, aqui nós temos que pensar o seguinte, o 120 graus está mais ou menos aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, 120 graus, tá? A tangente, ela é positiva, positiva, negativa. Segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, eu já sei que o resultado aqui vai ser menos alguma coisa. Eu devo lembrar que 120 para 180 faltam 60 graus. Então, ele é equivalente, esse ângulo de 120 é equivalente ao ângulo de 60 graus lá no primeiro quadrante. Tá bom? E aí eu pergunto, gente, qual é a tangente de 60 graus? Pela tabela dos ângulos notáveis, tangente de 60 é raiz de 3. Logo, pessoal, nós vamos ter aqui, gente, que a tangente de 120 é igual à tangente de 60, só que negativa porque está no segundo quadrante, tá? Então vai ser menos raiz de 3, tá? Então, essa análise você sempre tem que fazer, certo? Então, coeficiente angular desta reta que tem ângulo de 120 graus é menos raiz de 3, tá? Aqui na letra C, pessoal, nós temos uma reta vertical e vocês podem perceber que o ângulo que essa reta forma com o eixo do x é um ângulo de 90 graus, ok? E a gente sabe que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Nesse caso, a tangente de 90 graus, ela não existe, tá? Por que a tangente de 90 graus não existe? Vamos recapitular aqui de forma bem rápida, tá? Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico, tá? Nós temos os eixos x, y, né? Nós temos que a reta tangente é uma reta que passa tangenciando a circunferência aqui no zero. Vamos botar ela bem pertinho aqui. Então, ela tangencia ali no zero. Então, nós temos que ter uma noção que é o seguinte, 90 graus, aqui nós temos 0 grau, né? O 90 está aqui. Então, nós temos uma reta 90 graus. 90 graus é uma reta paralela a esta reta tangente. Então, essas duas retas, elas jamais se encontrarão, ou seja, elas não têm ponto em comum, elas não formam intersecção, tá? Elas nunca vão cruzar uma pela outra. Então, nesse caso, não existe a tangente de 90 graus. E todo mundo já aprendeu que a equação de uma reta vertical é apenas x igual ao ponto que ela passa no eixo do x. Se ela passa, por exemplo, no 5, a equação dela vai ser x igual a 5. Então, isso aqui é a equação de uma reta vertical. Tá, gente? Vamos até colocar aqui. Equação de reta vertical. X igual
ao ponto que ela passa, tá bom? Agora nós temos aqui uma reta horizontal, tá? Vocês aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio que, por exemplo, esta função era uma função chamada função constante. Por que ela é constante? Porque ela não cresce nem decresce, ela se mantém sempre na horizontal, ou seja, constante, né? Certo? Por que ela é assim? Porque eu posso reescrever ela assim, ó. 0x mais 3, ou seja, o coeficiente angular dela aqui é 0, tá? Qual é o ângulo que a tangente vale 0? É o 0 grau ou 360 graus, tá? Ou também, né, o 180 graus, que também vale, a tangente vale 0. Bom, então o que acontece? Se essa reta aqui ela é horizontal, ela é paralela ao eixo x. Ou seja, o ângulo que essa reta forma com o eixo do x é um ângulo de 0 grau. Ou seja, elas não têm intersecção, mas se eu sobrepor essa reta no eixo do x, botar uma em cima da outra, elas não vão formar ângulo entre elas, ou seja, 0 grau. Tá? Então, neste caso, o ângulo entre elas é 0. Ou seja, o m é a tangente de 0 grau. Ou seja, 0. Tá bom? Então, o coeficiente angular de uma reta horizontal é 0. Por isso que a equação de uma reta horizontal é onde ela passa no eixo do y. Supondo que ela passa no 4, então vai ser y igual a 4. Agora, como que eu vou calcular o coeficiente angular de uma reta? Bom, normalmente a gente utiliza que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Mas se a gente não souber o ângulo formado entre a reta e o eixo do x, aí eu vou precisar saber dois pontos que essa reta passa, tá? Então, sabendo o ponto A e o ponto B que essa reta passa, eu não preciso saber o ângulo que ela forma com o eixo do x para descobrir o coeficiente angular, tá? Basta a gente usar a seguinte formulinha, tá? YB menos YA sobre XB menos XA. Desta forma, eu estarei descobrindo o coeficiente angular desta reta, tá bom? Muito bem, então, meus queridos, olha só. Na letra A, nós temos o ponto A e o ponto B, e nós temos que descobrir, né, calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, tá bom? Então, olha só, o coeficiente angular é YB menos YA sobre x do B menos x do A. Tudo bem? Olha só, gente. Quem é o y do ponto B na letra A? É 15. 15 menos o y do ponto A, que é 9. 15 menos 9 sobre o x do ponto B, que é 7. Então, vamos botar aqui 7, menos o x do ponto A, que é 4. Tá? 15 menos 9 dá 6, 7 menos 4 dá 3, 6 sobre 3, 2. Então, nós chegamos que o coeficiente angular da reta que passa por A e por B vale 2. Tá? E é isso que eu preciso, então, para descobrir o coeficiente angular, saber dois pontos que a reta passa. Certo, meus queridos? A letra B, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Então não há necessidade de fazer. Eu gostaria de comentar algumas outras alternativas aqui, outras questões com vocês, tá? Por exemplo, vamos começar com a letra E, tá? A letra E nós temos aqui o y sendo igual, tá? Ou seja, isso aqui é uma reta horizontal, porque o y se mantém constante, então isso aqui é uma reta horizontal. Logo, o coeficiente angular aqui é 0, tá? Sempre que ela é uma reta horizontal, então o coeficiente angular é 0, tudo bem? E aqui nós temos na letra F, pessoal, o x sendo igual. Se o x é igual, é uma reta vertical, tá? Se é uma reta vertical, o ângulo que ela forma com o eixo do x é 90 graus. Então, nesse caso, o coeficiente angular não existe, tá? Não existe coeficiente angular nesse caso aí.
porque reta vertical forma 90 graus e não existe a tangente de 90 graus. Tá, meus queridos? Em todas as outras alternativas aqui, todas as outras questões B, C e D, é só aplicar na fórmula aqui e se chegar ao resultado, certo? Então não há necessidade de fazer todas elas. Vocês só devem tomar cuidado com os sinaizinhos, né? Na hora de fazer o cálculo, tá bom, meus queridos? Ok, pessoal, então na questão 13, aqui nós temos o seguinte, os pontos A, 11 e 7, tá? Tá aqui ele, o ponto A, 11 e 7. O ponto B, 13 e K, então a gente não sabe a ordenada, né, do ponto B, que é a coordenada Y, tá? E nós sabemos o ângulo de formação aqui, tá certo? Então essa reta tem um ângulo de 45 graus aqui. Então olha só, eu sei que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do x. Logo eu sei que o m vale 1, porque a tangente de 45 vale 1. Então já descobri quanto vale o coeficiente angular nesse caso. Bom? Agora, como que eu descubro esta ordenada K? Tá bom? Vamos usar a formulinha. Ó. M é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Tá bom? Então, o M eu sei, o M é 1. Então, 1 é igual ao Y do ponto B, que é K, menos o Y do ponto A, que é 7, está aqui ele, ok? Sobre o X do ponto B, que é 13, menos o X do ponto A, que é 11. Tá bom? Agora é só a gente fazer essa continha aqui. 13 menos 11 dá 2, tá? Então vamos fazer aqui com mais detalhes, né? 13 menos 11 dá 2, esse 2 vai passar multiplicando esse 1. Nós vamos ter 2 igual a K menos 7. Passa o menos 7 para o outro lado, mais 7. 2 mais 7. Nós vamos chegar que o K tem que ser 9. Tá? Então descobrimos aí o valor de K. Então esse K aqui deve ser 9, tá bom? Como o ângulo é 45, meus queridos, então o que aumenta aqui, o que aumentou aqui, deu 11 para 3, aumentou 2 unidades. De 7 para cá também deve aumentar 2 unidades, ou seja, esse K deve ser 9. Então, está bem certinho aqui o resultado que nós encontramos, tá bom? E era isso, meus queridos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.